dia, meninos. Bom dia. Aonde está o erro em a gente querer algo que a gente é muito certo? Ou seja, a gente lutar por uma coisa não é prazer e nem ganhar, é uma coisa de valor mais alto. Por exemplo, se eu enxergar alguma coisa, televisão de poste maior, de valor maior, e há o erro de eu querer lutar por aquilo. Ou não é esse o sentido que faz do jovem rico? Bom, uma missão natural é natural, né? Não faz mal nenhum. Agora, o que você não pode fazer é se escravizar pela missão, se escravizar pela posse. Você pode possuir coisas. Seria pecado possuir as coisas legitimamente dentro do padrão razoável. Agora, você não pode se tornar escravo nem das posses, nem do desejo de posse. Seria deixar de comprar uma coisa de mais importância, assim, uma coisa pra gente, para guardar o dinheiro para comprar aquilo, né? Pensando em comprar uma coisa se preservando de hoje. Vai haver a razão, né? A maneira de comportar diante das posses é que é o problema. Porque nós colocamos as posses, muitas vezes, o ter, no lugar de Deus, e aí está errado. Você se escraviza. Não é pecado isso. Aqui nós vamos ler essa passagem do jovem rico. Veja bem, quando Jesus seguia caminho, correu-lhe ao encontro alguém, caiu de joelhos e lhe fez essa pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Nós podemos ver, pela própria psicologia do texto, que o jovem estava pensando que fosse possível ele fazer alguma coisa para entrar no reino dos céus. Seria comprar, né? Ou comprar ou fazer alguma coisa. Certo. Então, porque na verdade, nós não temos que fazer nada. O reino dos céus já está aí conosco, é dado gratuitamente e não é através do fazer, do comprar, do pagar, não é dessa maneira. Porque ele pensou, quem sabe tem um jeitinho, porque ele era rico, muito rico, né? Então quem sabe vai dar um jeitinho aí, posso comprar, posso... Não era, mas a ideia dele era essa. A pergunta dele foi, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Você não tem que fazer nada, você tem que ser alguém que você deve ser. Não é através do fazer, é graça, é de graça. Mas aí veja bem, a resposta do Senhor Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus somente. Conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não enganarás, honrarás pai e mãe. Então citou aqui os principais mandamentos. Mas ele não falou, não tocou nem no mandamento principal, que é o mandamento do amor. Ele não tocou. De propósito. Para agir diante do jovem rico. Respondeu ele: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde pequenino. Quer dizer, ele disse ao Senhor Jesus, que está dizendo a ele, que tem observado todos esses mandamentos desde pequeno. Então, é como se dissesse, ou seja, aí o Senhor Jesus poderia dizer para ele, não, então você já está
salvo. A salvação já está acontecendo. Você está cumprindo os mandamentos. Você está fazendo tudo o que deveria fazer. Então, você já está salvo. Mas, como ele, aí o Senhor Jesus vai apertar ele e para provar para ele que ele não cumpriu o principal dos mandamentos, falou com ele dessa maneira. Contemplou Jesus com amor e disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aquilo foi um desastre para ele, coitado. Jesus percebeu que ele estava muito ligado ao dinheiro. Porque ele pensava ali que estava cumprindo tudo, que já estava, e realmente ele estaria salvo. Só que ele estava enganando a ele mesmo. Ele amava, Jesus quis provar para ele que ele amava mais ao dinheiro, às posses dele, do que a Deus. Ele não amava a Deus acima de tudo isso. E ele pensava que fosse suficiente para a salvação. Então, ele não cumpria. E aí, duas coisas ele falhou redondamente em quase tudo. Por quê? Primeiro, ele não era cumpridor do principal dos mandamentos, que é o mandamento do amor. Amar a Deus acima de tudo. Ele não cumpria. Ele pagava o dízimo, talvez, ele pagava o dízimo da hortelã, sei lá, das coisas, fazia tudo direitinho, era o cumpridor da lei mosaica, das leis cerimoniais, ele era um perfeito cumpridor. Mas ele não cumpria, na verdade, a lei do amor, que é a principal. Deus é amor. E ele não cumpria. E outra coisa, Deus falou para ele bem claro, ó. Eu gosto mais do texto de Mateus nessa leitura. Ele é mais um pouquinho diferente que antes, mas é a mesma coisa. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo e dá-os aos pobres. E terás um tesouro no céu. Quer dizer, ele não acreditou. Aí ele cometeu uma outra falha grave. Ele não acreditou na promessa do Senhor Jesus, de que teria um tesouro no céu. Quer dizer, aí nessa hora, ele preferiu, como se diz aí nas nossas colocações, ele preferiu um pássaro na mão do que dois voando. Ele era possuidor de muitos bens, era rico, né? E preferiu ficar com a riqueza dele do que acreditar num tesouro do rei do céu. Ele não acreditou na promessa, preferiu ficar com o dele. Então o que ele fez? Diante daquela colocação, ele simplesmente baixou a cabeça, ficou desapontado e saiu desajustado. Porque era possuidor de muitos bens. Quer dizer, ele baixou a cabeça e preferiu não fazer nada daquilo. Logo, porque ele não acreditou num tesouro lá no céu, vender tudo isso, dar para o povo aí, né? Dar para os pobres e depois seguir a ele. Isso é condição para seguir ele. Aí ele baixou a cabeça e foi embora. Foi embora desajustado. Fala do outro texto. A essas palavras, entristeceu-se ele e retirou-se, pesaroso, porque era possuidor de muitos bens. Então, ele demonstrou na prática que ele não cumpriu o mandamento e nem acreditou na promessa de Deus. Tesouro do reino dos céus, né? Não acreditou. E ficou pesaroso, porque ele não quis fazer as coisas que ele tinha, porque ele não acreditou. Se é isso que tem que fazer para entrar no reino do céu, eu não entro, né? Então, essas palavras, entristeceu-se ele, retirou-se pesaroso, porque era possuidor de muitos bens.
E aqui ele vai colocar no Senhor Jesus logo em seguida como é difícil entrarem no reino de Deus os que possuem riquezas. Ficaram os discípulos tudo aterrados diante daquela situação, aterrorizados. E aí disseram: se você entrar no reino de Deus, você põe sua confiança nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então aqui saiu aí essa colocação, passar um camelo no fundo de uma agulha. A gente fica pensando muitas vezes que Deus vai passar um camelo no fundo de uma agulha, costurado, pensando em agulha, ele só nas agulhas, de costurar, de fazer isso e aquilo. E tem aí um monte de colocações sobre essa agulha, mas para mim, essa agulha, que já foi comprovado por pessoas especiais que encontraram o texto, porque em 1945 foi descoberto lá em Madras, no cemitério, um pote com alguns documentos muito importantes. Então lá existia lá o Evangelho de Tomé, existia lá 2 livros de Platão, existia lá um livro de Isaías no original ainda. Então, esse livro de Platão, num deles, ele descreve, ele faz umas colocações lá, descrevendo, falando da vida de um pastor. Então, mostrando como viviam os pastores naquela época. E aí, então, ele mostra 2 coisas importantes que a maioria da humanidade não entende até hoje, mesmo as pessoas ficam divagando outras coisas, mas 2 coisas importantes foram descobertas naquele livro, naquela descrição que ele faz. Então ele mostrou ali como alimentava os pastores, na sua maioria, o alimento principal deles, e como eles agiam para conduzir as ovelhas. Então eles faziam ali uns grandes remansos, com vara, com uma rata, um cipó, né? Fazia geralmente na beira de um rio, na beira de um esbarrancado, na beira de uma pedreira íngreme, bem forte, para aproveitar, para economizar o serviço deles, a mão de obra deles. Então fazia aquele grande remanso, aquele remanso chama seringa. No final do remanso, no lado oposto à entrada, ele fazia ali uma agulha, é isso que nós chamamos no tronco. Nós temos o tronco aí, eu tenho ali em casa, o tronco, onde passa uma vaca de cada vez. Aquela agulha lá de passar as ovelhas, era uma agulha mais baixa. Não precisava ser da altura daquela agulha, era só para contar as ovelhas. Porque como é que o pastor vai contar aí 2.000, 1.000 ovelhas, 500 ovelhas misturadas no monte? Não tem como contar. Então ele fazia um remanso, aquele remanso chama seringa. Essa seringa é a mesma seringa do nosso tronco, que acompanha o nosso tronco até hoje. E a agulha é aquela parte do tronco, onde passa um animal de cada vez. Então, aquilo ali era para contar ovelha. Mas você passava, não é fácil igual passar a ovelha, mas o camelo pode passar ali tranquilamente também, porque aquela agulha dava na barriga do camelo. Então não é impossível. O Senhor Jesus não usava texto, ele nunca usava coisas para comparação das parábolas dele que não fossem conhecidas, usadas na região, nas localidades onde ele pregava. Então ele sempre usava. É a agulha, é a rede de pesca, é o fermento, é uma coisa, tudo conhecido de uso do povo. Ele não fazia comparações impossíveis para ninguém. Tudo era coisa normal, razoavelmente normal. Então, aquela agulha para passar ovelhas, podia passar camelo. Não tem? Passa tranquilamente, puxado, até tocado ele passa. Seria, senhor, devido
altura da agulha, o camelo teria mais dificuldade. Tem mais dificuldade, não vai passar correndo lá, é claro. E seria o rico, pessoas que têm muitas posses, teria mais dificuldade. Não, aí veja bem, não tem, então, era possível passar o camelo ali. Não é impossível. Assim como é possível o rico entrar no reino dos céus. Ele não pode ser possuído pelas posses, ele não pode ser escravo das posses. Mas ele pode possuir bem. Deus abençoou. As posses muitas vezes são bênçãos que Deus dá, concede a muitas pessoas. Agora, essas posses servem, muitas vezes elas podem servir de obstáculos, de dificuldade para o rico se desvencilhar e conduzir-se dentro dessas posses. Então, isso aí é outra história. Mas não é impossível o rico entrar no reino dos céus. Então, o Jó, por exemplo, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele, e no entanto, Deus deu para ele 4 vezes mais do que ele tinha perdido, em tudo que ele tinha. Deu novos filhos, deu nova esposa, novos filhos e novos bens para ele. Se fosse uma maldição, ele não teria dado. Mas ele amou a Deus mais do que as posses dele. Ele sempre amou. Ele não foi escravo das posses dele. Então, Abraão teve posses, muita gente teve posses. Salomão, que foi o rei mais rico da face da terra, diz o texto aí, que seria o rei mais rico. Né? No entanto, foi um homem que deixou para nós aí um livro famoso, que é outra história também, muito difícil às vezes de ser interpretada, né? Que é o Cântico dos Cânticos. Né? Que a história é uma, vamos dizer assim, é a história da alma humana, do namoro, dessa união entre a nossa alma, que é a Virgem esposa, e o Cristo eterno, que é o esposo eterno da nossa alma. Então ali é uma história nesse sentido, mas quem lê e não conhece, não tem uma outra interpretação, vai pensar que é a história dele, de Salomão, com uma das suas concubinas, que não é nada disso. É uma história altamente profunda. São João da Cruz escreveu um livro, mais ou menos, baseado dentro disso aí. Ele coloca na nosso testemunho a interpretação dele em cima daquilo, né, daquela história, mostrando essa união que deve haver entre a nossa alma humana, que é a Virgem esposa, e o Cristo, que é o esposo da nossa alma. A unidade, a união entre o nosso espírito, a nossa alma e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós. E quando isso une totalmente, nós somos diferentes das pessoas do mundo que estão aí pelo mundo. Então, e outra coisa que ele revelou lá também, que o alimento principal deles, dos pastores, o que quebrava o galho deles mesmo, que era parecida com um gafanhoto. A vargem que dava uma castanha e era parecida com um gafanhoto. Então ele alimentava de mel silvestre e daquela castanha da árvore do gafanhoto. Agora os tradutores, a língua muito pobre, uma coisa significava muitas coisas. Então o que aconteceu? O tradutor, já em outra região, que às vezes nem tinha a árvore do gafanhoto por lá, vai traduzir que ele só viu o gafanhoto, não viu a árvore. Então aí entrou a humanidade inteira, pensa, inclusive que João Batista alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Como pode um vegetariano, um êximo vegetariano perfeito, porque os essênios eram extremamente vegetarianos, radicais mesmo. Por isso, daí eles tinham essa sintonia com as plantas, porque eles viviam lá na margem do Mar Morto, né? Era mediterrâneo, e João Batista foi criado lá entre eles, era descendente deles,
Essênios quer dizer terapeutas, deles é que vem o conhecimento das plantas, é que surgiu o conhecimento medicinal das plantas, vem de lá. Então, como é que pode um vegetariano perfeito alimentar de gafanhoto, mel e gafanhoto? Não tem lógica nenhuma. Agora, alimentar essa vaca, quando eu estive lá em 83 em Jerusalém, eu perguntei para o guia, escuta, existe um guia muito culto, eu sabia tudo, falava tudo. Essas passagens aí, eu fui em mais de 100 lugares que citam aqui na Bíblia, em todos eles tinha história. E eu, nos intervalos aí, dentro do ônibus, lá daqui para ali, eu perguntei para escuta, existe aqui uma árvore? Existe dos mavachos, né? É uma castanha, parecida com o gafanhoto, abaixo, né? Então chama árvore do gafanhoto. Eles se alimentavam daquela castanha, da árvore do gafanhoto. E o tradutor traduz para o gafanhoto e a humanidade inteira come o que ele comia. É uma coisa, um contraste muito grande. Vê como é que um vegetariano perfeito daquilo vai comer gafanhoto, né? Não tinha lógica. Mas a humanidade não entendeu diferente. Então, alimenta de mel silvestre e gafanhoto. E ficou até hoje. E essa agulha também tem um punhado de colocações. Uns falam uma coisa, outros falam outra, corta não sei da quê, corta não sei de onde. Não é nada disso. É isso aí mesmo. Esse livro de Platão é o que relata realmente. E gente que conheceu, que traduziu isso daí, dessa época, né, que desvendou esse mistério, que é o que eu acredito, é esse, é o mais lógico que existe. É que ele alimentava de mel silvestre e gafanhoto. E essa agulha é a agulha do nosso tronco hoje aí, que era só o tronco daquela época, era para passar ovelha, é claro, era um tronco baixo, podia passar tranquilamente um camelo, né? Não tinha problema nenhum. É mais difícil do que a ovelha. Por isso que faz, é difícil passar, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. É porque tem uma certa dificuldade. A dificuldade é as posses. É porque você se torna escravo das posses. E aí fica impossível de entrar no reino do céu. Amém. Amém. A Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, com tudo que já aconteceu de combate contra ela, o que nós temos hoje na mão de Bíblia mantém as características originais da intenção divina em orientar os seus escolhidos, que somos todos nós. E dentro dessa estratégia que o Espírito Santo adotou, que de Gênesis ao Apocalipse acontece, e a Bíblia como um todo, para entender, é preciso, é necessário que nós não abramos mão de nada desses originais que ali estão, desses livros. Por isso que ela é Bíblia, coleção de pequenos livros. Se eu pegar um livro só isolado da Bíblia e começar a estudar, já vai dar tudo errado. Não encaixa as peças do quebra-cabeça. Mas quando a gente pega ela como um todo, na Bíblia, encontra-se uma estratégia teológica que o Espírito Santo adotou, chamada de paralelismo. Ele sempre coloca em paralelo as lições que ele quer dar para os escolhidos, que somos todos nós. E o paradoxo que faz parte desse paralelismo também é muito comum ele usar. Dois extremos, sempre para dar choque, para despertar, para fazer a moeda cair, a ficha cair. E nesses contextos aparecem essas mensagens extremadas, aparentemente, dentro dessas alegorias, especialmente, que são as parábolas, como se o teu olho for ocasião de pecado, arranca ele e joga fora. Coisa sem lógica, olhando do ponto de vista literal. Se a tua mão for, arranca, joga fora a tua perna, que é melhor você entrar faltando um desses mesmos do que com tudo e morrer no fogo eterno. Só que eu não estava em momento algum mandando tirar. Observem que Jesus está mostrando que a dependência dele, debaixo da sua graça, seguindo a prioridade do reino de Deus, é que é verdadeiramente o importante.
Um outro contexto, dentro desse paralelismo, ele deixa a ideia de que ele, o Eterno, nosso Deus Eterno, ele é o proprietário real de tudo e todos. Contudo, pela sua eterna graça e misericórdia, ele deu a liberdade, conhecida por livre-arbítrio, para todas as suas criaturas optarem, tomarem suas próprias escolhas. Dentro do texto que vocês escolheram, que gira em torno da experiência do jovem rico, do encontro dele com Cristo, ele abre um leque dentro desse paralelismo também para nos dar informações e lições muito importantes. Se Deus é o dono de tudo, se você vai lá em Romanos e observar o que Paulo diz com relação às autoridades, é bem parecido. Oreis pelas autoridades, porque toda autoridade quem coloca lá é Deus. Dando a entender, dentro do contexto, em momento algum nós devemos falar contra as autoridades, maltratar, fazer campanha, essas manifestações contra o governo, está tudo errado. Porque se Deus colocou aquele indivíduo lá, é para aquela pessoa atingir milhares com bênçãos. Se ele por acaso agir o inverso, transferindo maldição, sacrifício para o povo, Deus vai acertar conta com ele um dia. Dentro da escatologia bíblica, nós sabemos que um dia nós seremos perseguidos novamente. Nem ali nós vamos falar mal das autoridades, mas vamos orar por elas. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Tudo bem, a decisão minha, a escolha minha, mas nem por isso me dá o direito de eu falar mal. Dentro da mordomia cristã, que é um termo que se encaixa com plenitude dentro desse contexto, nós somos mordomos. E o dono de tudo colocou um talento na mão de um, dois na mão do outro, três, de acordo com o que ele viu que a gente tinha condição de administrar, ele colocou. E quando ele estava ali, então, chega esse jovem rico: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Era uma preocupação que ele tinha. Por ser ele, dentro do conceito que ele colocou, ele era um cristão perfeito. Ele já tinha se salvado. Mas tinha algo incomodando ele, que não estava completando. E Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele resolve perguntar para ele: mas quais mandamentos? Jesus cita ali uns 5 ou 6 mandamentos, mostrando que está se fazendo referência aos 10 mandamentos da lei moral. Lei cerimonial é aquela dos cordeirinhos. Não era sobre isso que estava correndo o contexto. É lei moral, para mostrar que ela fala: não matarás, não tem tua mãe, para falar que está se referindo ao decálogo. Que envolve o sábado, que envolve toda a estrutura bíblica perfeita. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 17. Os 10 mandamentos. Contudo, o jovem rico disse: Senhor, mas isso aí tudo eu tenho feito desde a minha meninice. Jesus deu um choque nele tão grande que ele perdeu o caminho de casa. Provou para ele em público que ele não guardava os 10 mandamentos, ele adorava outros deuses diante de Deus. Ele adorava. E quando Jesus colocou isso em prova, ele foi com a cara no chão. Ele percebeu que ele foi envergonhado de forma pública. E aí, lembrando de Tiago, quando Tiago diz no capítulo 2, verso 8 ao 12, que foi bem claro em dizer que aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu não matas, mas cometes adultério, é feito transgressor da lei
como transgressor da lei. Quer dizer, a lei de Deus é a expressão do caráter dele. Primeiro São João 3,4 fala que pecado é a transgressão da lei de Deus. Se a lei de Deus é a expressão do seu caráter, não podia ser em momento algum transgredida, nem por um sequer, por um mandamento sequer. Se você for lá em São Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 ao 19, olha o que está escrito ali. Em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem. Eu não vim abolir a lei nem os profetas. Eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa, que pegar qualquer um desses mandamentos e tirar e ensinar os outros, será considerado ínfimo pelo reino dos céus. E o que os guardar e os ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. Presta atenção, ele está falando de céus, passar céu e terra. Ele está falando de fim do mundo, coisa que não aconteceu ainda. Até que os céus e a terra passem. Quando fala céus, ele ainda fala em plural. O que João vê lá, a cidade santa descendo, havendo alteração em todo o universo, para transferir a administração do universo que está no terceiro céu, aqui para a terra, aqui para onde é o Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14:12 fala que o Monte das Oliveiras vai partir no meio, metade vai em direção ao norte, metade em direção ao sul, vai se tornar um grande vale, a cidade santa vai descer ali. Um jardim de 2.000 quilômetros de cada lado dele, uma cidade do tamanho do estado de São Paulo, 555 quilômetros cada lado dessa cidade, dentro desse jardim, que vai se readequar nos quatro, vai ficar igualzinho era antigamente aqui, ó. O Nilo, o Pison, que passa no meio da Arábia Saudita, que subiu, não tem hoje, e está lá no Apocalipse, a gente vê ele lá. Quando foi recolhido o jardim, foi junto, ficou vazio, ficou só no deserto. Isso aconteceu pouco antes do dilúvio. E o Tigre e o Eufrates, que continua aqui. Quando descer de novo, o Pison fica no lugar dele, que é o principal que sai do trono de Deus, e continua os quatro. E aqui embaixo, Tigre e Eufrates, que tem o chapéu arade, desde a ocasião do dilúvio, formou o chapéu arade, não vai ter o chapéu arade mais. Vai cair distintamente, como é como na época do Gênesis. Tudo originalmente como Deus criou. Meus amados, quando Jesus falou isso para o jovem rico, ele chocou e saiu falando que ele era amante do que ele tinha. Ele não tinha consciência da mordomia cristã, que tudo aquilo pertence a Deus e os mortais só recebem de Deus para administrar. Nicodemos era um homem de grandes posses, não foi lá encontrar com Jesus durante o dia, porque ele estava zelando o que Deus mandou ele zelar. Ele não tinha tempo. E o tempo que ele teve, que foi à noite, ele foi lá. Porque ele tinha consciência da mordomia cristã. E assim que Jesus morreu, quem que apareceu lá? Ele e outro rico, José de Arimateia. Nem os apóstolos quiseram chegar perto, com medo de ser pego. Mas esses dois ricos foram lá, pegaram ele e levaram para sepultar. Sabe, meus irmãos? Foi uma situação que o jovem rico realmente ele se achava dono de tudo. E Jesus entra com um paralelismo chocante que já gerou muita especulação. Essa questão da agulha que o papai abordou, realmente é muita especulação. Mas Jesus estava falando sim da agulha que todo mundo conhecia. Porque a questão da riqueza e da posse pertence a Deus. E quando o rico tem consciência da mordomia cristã, por milagre, ele passa emanada de camelo no fundo da agulha, porque ele tem consciência que ele não é dono de nada, nem do tempo dele, nem do templo dele, nem dos tesouros dele, e nem dos talentos dele. Os 4 T's que formam a mordomia cristã, tudo pertence a Deus. Nós vamos um dia prestar conta, Deus vai prestar conta conosco. Cadê o tempo que eu te dei? O que você fez com ele? Das 24 horas do dia, você passou 8 horas dormindo, você passou 8 horas trabalhando, as demais 8 que ficou faltando, quem que dedicou? Quantos minutos ficou para mim? E para o trabalho missionário? Cadê? O tempo. E o templo? Que é templo do Espírito Santo, do seu corpo. Você colocou coisa que não deve dele? Se colocou, você destruiu. Você está destruindo
Não importa se é bebida, se é droga, se é carne de porco, isso não interessa, bebida alcoólica, café, coisa que faz mal para a saúde. Então a gente tem consciência que faz mal para a saúde. Você tem a cevada que não faz mal, para que tomar café? Para que tomar bebida alcoólica? Não dá certo isso. Usar coisa que faz mal para a saúde. É o tempo do Espírito Santo. E ele deu para nós o tempo. Mas um dia vai prestar conta disso. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que se você destruir o vosso templo, sois vós, Deus o destruirá. E os talentos que ele deu? Estão usando para o bem ou para o mal? Estão usando para a luz ou para as trevas? E os tesouros que Deus colocou na mão para prestar tempo, para você administrar? Usou para a luz ou para as trevas? Isso aqui vai prestar conta. O jovem rico, o grande problema nunca foi o ter. É o ser fiel, ser cristão. Ter nunca foi problema. O problema é o ser. Se é fiel, você tem consciência que é de Deus, que é um mordomo de Deus, é um mordomo fiel. No final, o que Jesus vai falar para você? 20 benditos de meu Pai. Se fosse fiel no muito, no pouco e no muito eu te colocarei. Pronto, está aí resolvida a questão. Continuou o contexto e Jesus, quando percebeu que o jovem saiu frustrado, os discípulos ficaram chocados com aquilo. O Senhor, então, não pode, não vai entrar nem no reino do céu. Aí Jesus esclareceu para ele: Pai, o problema não é ter, o problema é ser. É a cabeça, é o coração. Se investe no tesouro celeste, está falando em vida eterna. E essas coisas aqui são tudo passageiras. Aí, depois que Jesus foi embora, depois de 40 dias após a morte dele, é que eles foram cair a ficha e entender tudo de maneira clara. E poder evangelizar, escrever. Os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos no ano 60 da era cristã. Depois que eles entenderam a mensagem que foi escrever, antes ninguém escreveu, porque eles não tinham entendido nem para fazer. Porque quando Jesus morreu, ele tinha chamado ele no começo de 3 anos e meio de ministério, chamou eles para poder: vem que eu vos farei pescador de homens. Andar 3 anos e meio com ele. Aí ele morre, ele já voltou com 3 dias que ele estava morto, ele já estava na profissão velha de novo, pescando peixe de novo. Já tinha largado de pescar uma peixe, estava até de corteado, zelação. Virou pescador de novo de volta. Ali conta 7 dos 12, já tinha partido para o suicídio, então dos 11 tinham 7 ali. E era a terceira vez que Jesus encontrava com eles, eles estavam na profissão dela. Mostrando que se ficar 3 dias sem Jesus, foi a conta deles voltar para a velha vida. Não compensa ficar nem 1 minuto sem Jesus. Quanto menos 3 dias, quanto menos 1 mês, 2 meses, 1 ano, não vale a pena. Jesus continua aplicando as suas mensagens dentro desse contexto de forma maravilhosa. Ele, quando o homem coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando ele prioriza as coisas do reino eterno, ele simplesmente é guiado, ele se torna alguém que é conduzido pela luz. Uma embarcação, você coloca a vela na embarcação, lá, a vela é enorme, né? Aquele paulão tremendo, e o vento bate para conduzir ela, mas o que leva a direção dela é o leme lá atrás, pequenininho. Quando nós entregamos o leme da nossa vida na mão de Deus, nessa mordomia cristã, Ele nos motiva, Ele nos dá poder, Ele nos dá instrução suficiente para podermos caminharmos com retidão e com justiça. O amor é a base de todo o nosso comportamento cristão. É a base que nos motiva a fazer escolhas sensatas, por mais que essas escolhas embaraçem o mundo ao nosso redor. Lembra que Jesus, nesse contexto aí, comentou: olha, quem deixar pai, mãe, papagaio, cachorro, deixar tudo por causa de mim e me seguir,
terá um tesouro, terá uma recompensa na eternidade. Ele não estava querendo separar a família ali, nada. Ele estava mostrando que servir a Deus em espírito e em verdade não é fácil. Você enfrenta problemas sim dentro de casa, você enfrenta problemas sim na sociedade, você enfrenta problemas sim no trabalho, você enfrenta problemas dentro da igreja. Lembra que eu disse ontem no comentário, eu disse que quanto mais dá fruto uma árvore, ela mais leva pedrada. E é verdade. Só que o fruto tem semente, o barro o choro nasce. Então, dá o jeito de ser criticado para tudo quanto é lado. É só pegar paulado, Não, o fruto foi feito para isso. E Jesus disse que nós temos que dar muito fruto. E ele ainda falou mais. Ele fez uma alegoria muito interessante, falando: eu sou a videira, e vocês são as varas, que estão conectadas em mim. Aquela que dá fruto, beleza. Mas a quem tiver em mim que não está dando fruto, meu pai é o lavrador. E ele vai vir com a tesourinha e ó, pode dar. O cara achava que já deu um frutinho ou outro e parou de dar fruto, mas você pode dar. Nós não podemos parar. Isso é uma rotina na vida cristã. Fruto. É o foco do Evangelho. É o foco da missão do livro. É fruto permanente. Fruto permanente. Porque se parar, tesouro é bom. E Jesus deu essa informação para esclarecer para nós. E conectado com a luz, somos luz o tempo todo. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Que Deus abençoe a mim e a você, meus amados irmãos. E naquele grande dia que Jesus voltar, todos nós que aqui estamos, por nossas escolhas espontâneas, baseadas na lei do amor, possamos tomar decisões que nos coloquem sempre, nos posicionem ao lado de Cristo. Sempre. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.